Você, que trabalha direto ou indiretamente com eletricidade, precisa ter noções básicas de prevenção e combate a incêndio, conforme determina a NR10, norma do Ministério do Trabalho e Emprego. E é claro que prevenir é muito melhor do que remediar. E nós vamos ver agora algumas práticas que devem ser adotadas por todos nós no nosso dia a dia. Vamos lá! Respeitar as proibições de fumar no ambiente de trabalho. Não acender fósforos, nem isqueiros ou ligar aparelhos celulares em locais sinalizados. Evitar o acúmulo de lixo em locais não apropriados. Colocar os materiais de limpeza em recipientes próprios e identificados. Não deixar os equipamentos elétricos ligados após a sua utilização, mas desligá-los da tomada. Não sobrecarregar as instalações elétricas com a utilização de T's e Benjamins, pois eles oferecem riscos de curto-circuito e outros. Observar as normas de segurança ao manipular produtos inflamáveis ou explosivos. Manter os materiais inflamáveis em local resguardado e à prova de fogo. Não cobrir fios elétricos com o tapete. Não utilizar chama ou aparelho de solda perto de materiais inflamáveis. Mas se mesmo com todos esses cuidados acontecer algum princípio de incêndio, você precisa estar preparado para saber lidar com qualquer tipo de situação. Então vamos aprender mais alguns conceitos. Incêndio nada mais é do que um fogo que fugiu do controle. E fogo é o processo de queima de 4 elementos. Combustível, que é qualquer material que possa ser queimado. O comburente, que é um gás e que na maioria das vezes vai ser o oxigênio. O calor, que é a fonte de aquecimento, e a reação em cadeia, que é a alimentação química da queima. E esses 4 elementos formam o tetraedro do fogo. E para acabar com o fogo, nós precisamos eliminar qualquer um desses 4 elementos. Se eliminarmos o calor, estamos realizando um resfriamento. Se eliminarmos o material que está sob o calor, estamos realizando um isolamento. Se eliminarmos o oxigênio em volta do calor e do material, estamos realizando um abafamento. Se eliminarmos a reação em cadeia usando um agente extintor, como por exemplo um pó químico, estamos realizando a quebra da reação em cadeia. Um princípio de incêndio pode ser combatido com extintor portátil, como por exemplo esse que eu estou na mão aqui. Mas existem outros tipos de extintores e também de classes de incêndios. Deixa eu te mostrar agora na prática. Materiais como papel, madeira e tecido queimam totalmente e deixam resíduos, como cinzas e brasas. São chamados de incêndio classe A. Nesse caso, o melhor agente para acabar com o incêndio é a água. O extintor que eu vou utilizar aqui é o classe A, que é exatamente de água. Líquidos inflamáveis, como graxas, gasolina e álcool, queimam pela superfície do material. Eles não deixam resíduos e são chamados de incêndio de classe B. Os extintores apropriados para acabar com esse tipo de incêndio são o de pó químico seco, PQS, e o de gás carbônico, CO2, ambos extintores de classe BC. Porém, o mais eficiente para esse tipo de incêndio é o extintor de pó químico seco, PQS, que é o que eu vou utilizar aqui. Incêndios em equipamentos energizados, como os aparelhos elétricos e eletrônicos e em fiações elétricas, são chamados de incêndio de classe C. Os extintores apropriados para acabar com esse tipo de incêndio são o de gás carbônico, CO2, e o de pó químico, PQS, ambos extintores de classe BC. Porém, o mais eficiente para esse tipo de incêndio é o extintor de gás carbônico, CO2, o mesmo que eu vou utilizar aqui. Incêndios por metais pirofóricos como magnésio, selênio, antimônio, alumínio fragmentado e outros são chamados de incêndio classe D. O extintor mais apropriado para acabar com esse tipo de incêndio é o de pó químico seco especial de classe D. Lembrando que, para a sua segurança, você deve agir somente em princípios de incêndio. Se o incêndio já estiver em maiores proporções, você deve acionar a brigada de incêndio ou o corpo de bombeiros.